Olá, o meu nome é Paulo Cogos, eu sou anarcocapitalista e nesse vídeo eu defendo uma das minhas mais ferrenhas posições, que é a pena de morte. O anarcocapitalismo é a ausência de Estado. O Estado é o monopólio coercitivo da força e das leis. Mas como a justiça e a defesa são bens escassos, eles são melhores providos num sistema de livre mercado e não no monopólio coercitivo socialista que é o Estado. Portanto, eles seriam melhores providos pela iniciativa privada. A pena de morte pode ser melhor entendida tendo em vista o conceito de direitos naturais, que são três: vida, liberdade e propriedade. Por que esses três e por que só esses três? Porque eles impõem a todas as outras pessoas uma obrigação negativa, que é a de respeitar esses direitos, não violá-los. É diferente, por exemplo, de um conceito que os socialistas defendem erroneamente, que é, por exemplo, o direito ao transporte. O que diabo é o direito ao transporte? Ele necessariamente implica em escravizar alguém para que essa pessoa lhe proveja o transporte. Está errado. O transporte é um bem escasso, ele não pode ser provido através da escravidão, ele viola o direito de propriedade. Para entender melhor o conceito de direitos naturais, eu recomendo a leitura de dois autores ateus, que é o Molyneux e o Murray Rothbard. No Instituto Mises, o Molyneux deriva os direitos naturais a partir de premissas irrefutáveis e através da metodologia da lógica. No meu caso, eu sou um justnaturalista clássico, religioso. Eu entendo que os direitos naturais vêm de cima. Para isso, eu recomendo São Tomás de Aquino. Todas as leis privadas, numa sociedade anarcocapitalista, devem respeitar os direitos naturais. Caso contrário, elas são criminosas. E não haveria diferença entre uma lei privada criminosa e uma lei estatal positivada. E é justamente por isso que eu sou contra o Estado. A defesa da pena de morte, ela é sustentada por dois pilares. Esses dois pilares são éticos e morais. Eles nada têm a ver com argumentos utilitaristas. A pena de morte é cara, a pena de morte é barata, ela reduz o crime, ela não reduz o crime, isso é irrelevante. Os dois pilares são os seguintes. O primeiro é a lógica do direito. A existência do direito implica necessariamente um dever. Caso contrário, não existiria o direito. O dever implica em punição no caso de violação desse direito. Caso contrário, não existiria o dever e, logicamente, não existiria o direito. Portanto, toda violação do direito natural deve ser punida. Vamos supor que o Dirceu roube R$100 do Azevedo. O Dirceu, em primeiro lugar, teria que devolver esses R$100. É a restituição do que ele roubou. Mas isso ainda não é uma punição. Isso é só a restituição da propriedade que foi roubada. A punição começa depois que esses R$100 forem devolvidos. Caso o Dirceu seja obrigado a devolver R$90 para o Azevedo, significa que apenas 90% do direito de propriedade é válido, o que não é verdade. O direito de propriedade é válido 100%. Portanto, a punição mínima que o Dirceu tem que ter para que logicamente seja válido o direito à propriedade na sua totalidade é R$100, além daqueles R$100. Já estaríamos em 200. Além disso, eu acharia justo que ele devolvesse também o custo de oportunidade de todo o tempo em que ele ficou com o dinheiro roubado, os juros que o Azevedo deixou de ganhar, o dano psicológico, os custos de investigação, de polícia, etc. Agora vamos para outro caso. Vimos aqui uma violação do direito de propriedade com bens monetários. Vamos ver agora a violação do direito à vida. Luiz Inácio matou Maynard. É muito mais grave do que roubar R$100. E dessa vez o bem não pode ser restituído. A vida do Maynard acabou e não tem como voltar. A família do Maynard daria todo o dinheiro no mundo para ter ele de volta, mas não vai conseguir. Isso faz com que seja ainda mais justo que o Luiz Inácio perca no mínimo o direito que ele violou. Se a punição dele fosse menor do que a vida, já que ele tirou a vida do Maynard, proporcionalmente feita a ponderação, estaríamos falando que um roubo é mais grave do que um assassinato. Portanto, pelo primeiro pilar, nós chegamos à conclusão de que tem que ter pelo menos a pena de morte, pelo menos no caso de assassinato. Pessoalmente, eu acho que a pena de morte se aplica para muitos mais crimes. Eu, inclusive, defendo a tortura contra alguém que assassina um inocente. Vamos agora falar do segundo pilar, a moralidade da pena de morte. Imagina uma menininha feliz. Não fez mal a ninguém, totalmente inocente, e ela foi morta por um facínora. O que fazer com o facínora? Se você fizer com o facínora a mesma coisa que ele fez com a menininha teve uma morte X, o facínora vai ter uma morte X também, nós estamos assumindo que moralmente, olha só, uma equivalência moral existiria entre a menininha, que é inocente, e o bandido que matou um inocente. Já está errado. O bandido tem que ter uma punição pior
do que o que ele impôs para a menininha que era inocente a princípio. Ou seja, ainda mais ridículo é negar uma punição igual que ele fez para a menininha. Quem é contra a pena de morte está dizendo que a punição desse fascínio tem que ser menor do que a que ele impôs para a menininha que não merecia morrer. Moralmente, nós temos aqui um reductio ad absurdum para todos que negam a pena de morte. Além disso, e a família da menininha, como é que fica? Eles têm direito a fazer qualquer coisa que não viole direitos naturais para tentar aplacar a sua dor, que nunca vai ser aplacada na totalidade, já que não dá para ressuscitar a menininha, certo? Ou seja, eles podem, por exemplo, desferir golpes de picaretas contra uma rocha para fazer uma estátua da menininha, já que a rocha não tem direitos naturais. Ou contratar psicólogos, voluntariamente, já que o psicólogo tem direitos naturais, ele tem que ser contratado voluntariamente. Ou fazer qualquer coisa com o corpo do Facínora, inclusive torturar, já que o Facínora, ao matar a menininha, perdeu o seu direito à vida. Ele não tem mais direito ao próprio corpo. E esses são os dois pilares lógicos e morais da pena de morte. Agora, é claro que vai ter alguém que vai usar argumentos utilitaristas para tentar me refutar. Agora vamos para a terceira parte do vídeo. Alguns vão dizer que a pena de morte não coíbe o crime. Em primeiro lugar, que ela coíbe sim. Existem estudos que dizem que um bandido executado salva a vida de 18 inocentes. Mas mesmo que ela não coibisse, ela também não ajuda nem um pouco a reduzir o uso de agrotóxicos em plantações de couve. Da mesma forma, viagens aéreas não ajudam a combater o mosquito da dengue, mas so what? E daí? Isso é irrelevante. Outros vão dizer, a pena de morte não traz a vítima de volta. So what again? Isso é mais um motivo para matar o bandido, já que ele não vai conseguir nunca restituir o crime, diferente do Dirceu lá, que conseguiu devolver R$500 lá para o Azevedo. Terceiro argumento, esse é o que mais me irrita. O bandido tem que ser recuperado. Como assim o bandido tem que ser recuperado? Quem tem que ser recuperado é o cara que tomou um tiro e ficou paraplégico. Quem tem que ser recuperado é o náufrago que ficou anos numa ilha e desaprendeu a língua. Ser recuperado é um prêmio. O bandido é punição, não é prêmio. Agora, tem um argumento que realmente é um argumento respeitável, que é o fato de a pena de morte poder ser aplicada injustamente contra o inocente. É um argumento de respeito. Mas isso cai numa coisa que eu chamo de guilhotina de Cogos. É uma coisa meio análoga à guilhotina humeana, que diz que você não pode derivar uma conclusão de deve ser a partir de uma premissa do tipo é. A guilhotina de Cogos, que é uma brincadeira com o Hume, você não pode derivar uma conclusão ética a partir de premissas técnicas. Uma dificuldade técnica não tira a validade ética de alguma coisa. Por exemplo, o fato de aviões poderem cair e matar inocentes que estão no solo e nada tinham a ver com aquela viagem aérea, não invalida eticamente a viagem de avião. Ela apenas impõe que certas regras sejam seguidas para que a viagem seja o mais seguro possível. Imagina que você tem lá um depósito de botijões de gás. Se o seu depósito de botijão de gás não segue nenhuma norma de segurança, ele é uma ameaça intrínseca a todos os vizinhos. Aí sim, você está violando um preceito ético. Você não pode ameaçar ninguém, intrinsecamente ou não. Isso faz com que medidas de segurança sejam adotadas para seus botijões de gás, e aí finalmente você pode ter a sua fábrica, o seu depósito de botijão de gás sem problemas. Um médico que não é formado em medicina, que não sabe nada, e vai fazer uma neurocirurgia e acaba matando o paciente, ele deve ser duramente punido pelo charlatanismo que resultou na morte do paciente. Isso é um problema técnico que impõe que algumas restrições técnicas sejam feitas para que não haja uma violação ética, mas de forma nenhuma refuta eticamente uma atividade per se. Portanto, o fato de a pena de morte poder incorrer em erros judiciais que acabem na execução de inocente, de forma alguma invalida a pena de morte eticamente. Vocês não chegam nem a arranhar aqueles meus dois primeiros pilares. Porém, assim como um médico deve ter uma formação para fazer uma cirurgia, a pena de morte deve ser imposta se houver um alto grau de certeza da culpa, se houver o devido processo da lei, se houver um julgamento justo. Essas são as restrições impostas pela natureza técnica da pena de morte. Tendo refutado, então, toda essa parte técnica, nós vamos para a parte 5. O argumento definitivo a favor da pena de morte é o seguinte: quer você viva numa sociedade anarcocapitalista, quer você viva num país, num estado, vamos supor que as leis vigentes te autorizaram a escrever no seu testamento a pena que você quer para o seu hipotético assassino ou assassino da sua família.
Ou seja, você pode chegar lá no cartório, tá lá. Eu desejo que, caso eu seja assassinado ou caso alguém da minha família seja assassinado, a pena para o assassino seja essa aqui, a seguinte. Responda com toda a sinceridade, do fundo do seu coração, que pena você escolheria. Caso você escolheu a pena de morte, ou tortura, ou prisão perpétua com tortura, que é o que eu escolheria, mas ao mesmo tempo se diz contra a pena de morte, então você não é contra a pena de morte. Você é a favor do monopólio da pena de morte, desde que você seja vítima ou que a sua família seja vítima, o que é injusto, porque a justiça é universal, não é só para você. Caso você escolha uma pena fofinha para o bandido, alguma coisa menor do que eu falei, então eu sinto muito, você teve o seu caráter humano pervertido, o que faz com que a sua argumentação também não seja válida. Agora, para concluir o vídeo, na última parte, é uma parte um pouco mais longa, eu vou refutar os anarcocapitalistas que são contra a pena de morte, dentro de uma especulação de como seria o sistema judiciário no anarcocapitalismo. Eu digo especulação porque o mercado é imprevisível, ele se baseia em probabilidades. Eu acho que vai ter cueca e tomate no anarcocapitalismo. Pode ser que não tenha, é ridiculamente improvável, mas eu acho que vai ter. Para vocês entenderem melhor o sistema de leis privadas no anarcocapitalismo, eu recomendo as seguintes fontes. Hans Hermann Hoppe, tem o vídeo dele no Instituto Mises. Eu recomendo os artigos do Stephen Kinsella sobre o assunto e o livro da Linda e Morris Tannehill. Não leiam Friedman. David Friedman, ele está errado metodologicamente. Agora é o seguinte, numa sociedade anarcocapitalista, eu acredito que a maioria das pessoas seriam a favor da pena de morte. Mesmo hoje, a maioria das pessoas é a favor da pena de morte, apesar do Estado doutrinar as pessoas para serem contra. A pena de morte existia nas tribos da América Central, nos aborígenes, em tudo quanto é canto do mundo. É um conceito natural. Por que hoje a maioria das democracias ocidentais não tem pena de morte, aboliram a pena de morte? Por que a ONU tem uma moratória contra a pena de morte? Você realmente acha que esses caras são contra? Experimenta assassinar a filha da Dilma para ver se você não amanhece morto no dia seguinte. A mesma que é a chefe de uma democracia contra a pena de morte. É porque eles querem o monopólio da justiça. Da mesma forma, você acha que existe algum ditador comunista? O Fidel Castro tem 900 milhões de dólares e adora casaco da Adidas. Eles querem o monopólio do capitalismo, eles não são socialistas, eles não são burros. A moratória contra a pena de morte feita pela ONU, você sabe quem fez? Foi um terrorista de esquerda, italiano, chamado Sergio Delia, um assassino. É esse tipo de gente que é contra a pena de morte. O direito natural está no dia a dia. Você não tem nenhum contrato, nenhuma lei que garanta que um funcionário do restaurante não vai cuspir na sua comida, não vai colocar veneno na sua comida. Existe, dentro do egoísmo da humanidade, dentro do que existe de torpe na humanidade, existe, ainda bem, porque se não existisse não haveria nem civilização, um certo respeito ao direito natural que permite que a civilização continue. Isso vem da própria biologia evolutiva do homem, senão nós não conseguiríamos sobreviver nas condições da savana ou na era do gelo. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que a anarquia de mercado é possível. É por isso que tudo é possível, porque se fosse depender de um burocrata estatal, cada coisa, cada favor que você faz, cada vez que você não rouba ou não mata alguém, nós não poderíamos existir como espécie. É por isso que eu acho que os direitos naturais seriam respeitados numa sociedade anarcocapitalista e os sistemas judiciários privados entenderam o anarcocapitalismo. Algumas pessoas vão dizer que o risco de ser morto injustamente faria com que as pessoas optassem por um esquema de não pena de morte. Errado. As pessoas assumem todo tipo de risco, elas saltam de paraquedas, elas pulam de bungee jump, elas tomam um avião, elas se alistam voluntariamente em exércitos ou em corporações policiais. Você acha que para obter justiça, para proteger a sua família de potenciais assassinos, elas não vão escolher um sistema duro contra os bandidos? Já que a pena de morte realmente reduz o crime, as próprias seguradoras iam cobrar mais barato pelo seguro de vida daqueles enclaves anarcocapitalistas onde existisse a pena de morte. Aqueles que dizem que a pena de morte não necessariamente seria adotada no anarcocapitalismo estão incorrendo num erro. Eles estão tentando prever o mercado da mesma forma que eles me acusaram de tentar prever o mercado. E, de qualquer forma, qualquer lei privada que se faça deve respeitar os direitos naturais. Na ausência de contrato, vale o direito natural. E eu já provei nesse mesmo vídeo que o direito de aplicar a pena de morte num assassino está dentro do escopo dos direitos naturais da vítima. Ao mesmo tempo, quem faria as leis numa sociedade anarcocapitalista? O consumidor.
Mas o consumidor realmente quer o que ele deseja? Isso é uma frase do psiquiatra Jorge Forbes. Você quer o que você deseja? Você realmente escolheu todo o aparato de segurança de um avião ou foi um engenheiro aeronáutico que você nunca viu na vida que escolheu? As pessoas demandam, todas elas, segurança e paz. Como fazer isso? Vai ser uma elite natural que vai fazer isso. Os donos das seguradoras, os donos dos tribunais, eles vão tentar fazer isso de forma a agradar o consumidor, de forma a prover para essas pessoas justiça e paz, que é o que elas querem. A diferença entre essas elites e a elite política que existe hoje é que a elite política é imposta. Já as elites naturais numa sociedade anarcocapitalista, elas são instáveis. Elas estão sujeitas à competição de mercado, a elite competindo com a elite para agradar o consumidor. É claro que o dono da Google faz parte da elite, mas ele é uma elite que só está lá porque ele agradou o consumidor. Se aparecer um concorrente da Google melhor que ele, acabou o status de elite dele. Da mesma forma, as leis superiores num sistema anarcocapitalista vão imperar. Por mais que as pessoas sejam burras, egoístas, no macro, na análise estatística de toda a sociedade, ela vai tender ao justnaturalismo. E é por isso que eu tenho fé no anarcocapitalismo, não é por outra coisa. Já aqueles que dizem, erroneamente, que uma pessoa tem direito de não querer a pena de morte para ela, bastaria, portanto, que uma civilização de bandidos fizesse uma lei privada dela mesma, isentando-se da pena de morte, para que eles pudessem aterrorizar o resto do mundo como Átila Uno. Não. Você também não pode querer ter uma agência privada de justiça que garanta o seu direito de estuprar sem ser punido. E a pena de morte, como eu já provei, faz parte do direito natural. Uma agência que fizesse uma coisa dessa seria uma agência criminosa. E uma agência criminosa seria combatida por todas as outras estruturas de mercado que surgiriam no sistema anarcocapitalista. Dessa forma, eu concluo pela defesa empírica, técnica, moral e lógica da pena de morte. E eu concluo meu vídeo. Um abraço.